Nós, nesta noite, vamos pensar sobre os milagres do Senhor Jesus. Nós temos vários relatos bíblicos dos feitos do Senhor Jesus. Eu quero convidar o irmão para abrir a Bíblia no último capítulo do livro de João, quando os dois últimos capítulos do Evangelho de João tem uma expressão, o capítulo 21, os dois últimos capítulos de João tem uma expressão bem interessante, que o autor coloca da seguinte maneira, né? Ele diz assim, há porém, último versículo, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso eu que não teríamos no mundo inteiro, caberia todos os livros que pudessem ser escritos. Então, o que o autor está dizendo aqui? Ele está falando que foi feito um resumo, foi feito então um relato daquilo que o Espírito Santo colocou para que eles pudessem escrever. Mas se tudo fosse escrito, se tudo fosse falado, então não teria livros suficientes no mundo para poder escrever. Então, nós também encontramos na Bíblia, lá no texto de Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo 13, que diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, de igual modo, quando Jesus aqui esteve e realizou milagres, ele realiza milagres entre nós hoje. Vamos pensar em 3 milagres realizados na Bíblia, 2 realizados pelo Senhor Jesus e 1 realizado pelos apóstolos de Jesus. Vamos pensar no milagre que foi realizado na cura do cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tá? Vamos pensar no milagre, por que não dizer milagre? Sim, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá? Em que ele esteve ali no poço e pediu a ela que pudesse dar de água, trava-se aquela conversa, aquele diálogo, e chega então ali a tocar no ponto nevrálgico daquela senhora, que a questão dela é bem emocional, porque ela tem uma referência, eu já tive 5 maridos, e Jesus disseste bem, o que você tem agora não é o teu marido. Então tem ali uma situação. E um terceiro milagre é o milagre realizado por Pedro e João, quando eles estavam para adentrar o templo, tinha aquele homem esmolando, e então eles olhando para aquele homem falaram, Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então nós vamos pensar nesses 3 milagres, mas de uma maneira também, nesta mensagem, para poder ficar gravado, eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa usar as palavras, as minhas palavras e acima de tudo a palavra dele, para poder tocar no seu coração. Então, para que isso possa ficar como imagem clara na sua frente, eu quero convidar o irmão Birajara Ferreira Pinto, que ele vai me ajudar aqui nesta mensagem hoje. Nós vamos fazer isso em conjunto, tá? Vou deixar aqui. Vamos fazer isso em conjunto. Eu pensei assim, em poder falar e poder cantar. Mas aí ia estragar, porque falar já não é lá essas coisas. Cantar então seria pior ainda. Aí eu pensei no irmão Bira. Na verdade foi uma conversa que nós tivemos, lembra? Lembra que nós conversamos de podermos ter então, a partir de algumas músicas que o irmão canta, nós construirmos assim uma mensagem, um sermão, e está feito. Louvado seja Deus pela tua vida. Sim, sim. O pastor estava demorando a me colocar numa furada como essa, né? Mas ele conseguiu. Sim, falar de milagre é muito legal, porque esse versículo que o senhor leu, né, que se a gente relatasse todos os milagres de Jesus, não caberia na Bíblia, né? Então o milagre acaba sendo uma coisa corriqueira, né? Ou não? Pode ser que sim, depende do ângulo, porque aí então a pergunta é a seguinte, o que é milagre? O que é milagre para você? Sim, sim. O que é milagre para milagre é desde alguma coisa extraordinária, sobrenatural, como abrir o mar vermelho, por exemplo, mas é também acordar. Pensa comigo, quantas pessoas hoje estão precisando que alguém acorde de um coma? Com certeza. É respirar. Então, milagre tem a ver com o sentido de algo maravilhoso e sobrenatural, certo? Porque se é natural, então não é milagre. Sim. É algo maravilhoso e algo sobrenatural. De uma intervenção de Deus na história, na vida, em que Deus, que criou as leis, ele,
por ele ser quem ele é, o Deus soberano, ele pode, naquele contexto, quebrar aquela lei. Por exemplo, quando Jesus andou sobre o mar, ele não afundou. Sim. Mas tem uma lei de gravidade que era para afundar. Sim, sim. Então aquilo foi um milagre, quebrou aquela lei, ok? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, quebrou uma lei, Sim. certo? Porque estava morto, o corpo em decomposição, ele falou, Lázaro vem para fora, houve ali então a questão de a quebra de uma lei. Então o milagre é da ordem daquilo que é do sobrenatural. Sem dúvida alguma que respirar, levantar é sobrenatural, porque é Deus que nos dá o fôlego. Nós estamos aqui, você está respirando, eu estou respirando, isso é milagre. É verdade. O funcionamento do nosso corpo, isso é milagre. E sabe, irmão Bira, pesquisando na palavra de Deus, encontrei, existem várias palavras para milagre. Vem para cá, irmão, vamos ficar pertinho aqui. Várias palavras para milagre no Velho Testamento, no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, duas palavras sobressaem, que é a palavra dunamis, que vem poder, tá? Então, o Evangelho é o poder de Deus. Então, o milagre é a manifestação do poder de Deus, deste Deus que pode todas as coisas, amém? Amém. Crê dessa maneira? Amém, amém. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala, lá no capítulo 43 do livro dele, de Isaías, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. E aí no versículo 13 ele fala, agindo eu, quem impedirá? Nosso Deus é o Deus de todo poder, amém, irmãos? Verdade, mas o senhor também concorda que ele age através de nós? Com certeza, com certeza. Certo? Através de nós, dos recursos que ele tem Sim, para sim. poder usar a cada um de nós. Sim. Milagre, outra palavra no Novo Testamento para milagre é semeion, que remete a sinal, ou sinais. Então uma intervenção de Deus na vida, na sua vida, na minha vida, é um sinal de que Deus existe. Tem pessoas que negam a existência de Deus, negam a presença de Deus. Nós não precisamos de sinais para podermos ficar crendo que Deus existe, porque o maior sinal já foi dado. Amém? Amém. Qual é o maior sinal? Jesus Cristo, né? Que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. Mas sem dúvida alguma, em alguns momentos, então, Deus intervém na história e ali ele tem a ordem de um sinal para poder deixar para cada um de nós algo que a nos passar, a nos confrontar que Deus é Deus, né? E o quê? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, é verdade. Ninguém explica Deus. E quando a gente fala que Deus é Deus e ninguém explica Deus, é difícil para a gente não ter uma caixinha que a gente consiga mexer e manipular e cercar, né? E quando a gente vê alguma coisa sobrenatural, a gente pensa que pode não ser milagre, pode ser sorte, pode ser a confluência entre planetas. Eu ouço muito isso, né? É preciso que haja uma confluência entre os planetas para que isso aconteça. Não, mas é Deus. É Deus. Que criou os planetas. Que criou os planetas. Não é verdade? Inclusive agora, há pouco tempo, eu li que os astrônomos descobriram um planeta bem semelhante à Terra, com condições de ser habitável. Olha. Isso me faz lembrar, Kátia, quando aqui, acho que era o pastor Ivo Seitz, que era secretário era de missões mundiais. Acho que era de missões mundiais. Não sei, era de nacionais ou de mundiais. Nacionais, né? Mas nacionais. Aí ele veio aqui na igreja pregar, anos atrás. Aí ali na porta, brincando com ele, eu falei assim, ô pastor Ivo, estão dizendo aí que existe vida em outros planetas. Então eu acho bom a convenção começar a se preparar para missões extraterrestres. Né, para poder enviar. E a gente... tá? E essas coisas aí que tem. Mas o fato e olha como é que Deus, né? Porque em pleno século 21, com todo o avanço, ainda se descobre, né? Então tem para poder descobrir. E aí, você que é estudado, é doutor, sabe que tem tantas coisas que a gente realmente não tem como poder explicar, mas que ali crava da presença de Deus, tá? Que Deus existe, independente de algumas pessoas entenderem ao contrário. Sim, tá bom? sim. Mas, Bira, vamos falar sobre os 3 milagres? Vamos. Primeiro milagre. Falar e cantar. Falar e cantar. Primeiro milagre é este aqui que nós temos, do cego Bartimeu. Se você desejar e puder abrir a sua Bíblia, eu deixei meu óculos ali. Eu tenho 2 óculos, deixei os 2 ali. Como é que pode um negócio desse? Né? Então, por favor. Obrigado, Simone. Do cego Bartimeu.
quando nos diz o texto, tá? Lucas capítulo de número 18, aqui Lucas 18, versículo 35, diz assim: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego, que estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a tua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Um cego, era cego, mas não era surdo, né? Era cego, mas tinha uma boa audição. E ali então, a entrada da porta da cidade de Jericó, esmolando. Por quê? Hoje, no contexto social, a gente tem todo um processo de inclusão das pessoas, né? A gente precisa estar sempre assim atento à questão de inclusão nos espaços. Sim. O cadeirante, a pessoa com dificuldade de movimento, tá? Para poder ter essa inclusão. Naquele tempo não havia essa consciência. Uma pessoa então com uma dificuldade de mobilidade, de visual como a dele, era uma pessoa fadada a poder esmolar. Viver assim da esmola. Viver de esmola é uma coisa muito complicada. Você tem esmolado alguma coisa de pessoas? Tem gente que esmola, não é dinheiro, mas esmola carinho, esmola atenção. Está entendendo? Sim. Elas são carentes da atenção, do carinho, a esmola. E aí o que acontece? Esse processo de esmolar, né, de pedir, de pedinte, é uma desvalorização da pessoa. Quando a gente faz uma ação de dar algo para alguém, a gente dá uma bolsa, a gente ajuda, tem que tomar todo um cuidado para fazer isso. Tem que tomar todo um cuidado para que nós possamos fazer sem desvalorizar aquela pessoa. Sem falar, nós estamos te dando porque você não tem condições de trabalhar, porque tem que ter toda uma construção para poder fazer assim. Eu me recordo lá na igreja do Willow Creek, em Chicago, que eles fizeram o seguinte: eles montaram uma área, né, pegaram uma área da igreja, fizeram prateleiras e fizeram um armazém. Então tinha um cadastro das pessoas que precisavam. As pessoas sabiam o que elas precisavam, então elas entravam ali, recebiam como se fosse um dinheirinho de banco imobiliário, né? E elas iam lá na prateleira, pegavam e depois elas passavam e elas pagavam. Entendem? É a questão dela poder se sentir incluída. Esse cara aqui não está incluído. É verdade. Ele está à margem. A margem é outro aspecto, Bira. Outro aspecto, irmãos. A margem. Marginalidade. A gente remete a palavra marginalidade a uma pessoa, a um bandido, né? Mas marginalidade é a pessoa que está à margem, que ela não tem acesso aos serviços, que ela não tem acesso ao cuidado, vive à margem. Sim. Quantas pessoas no nosso país estão à margem? Quantas pessoas no mundo vivem à margem? Então o que acontece? O Senhor Jesus, observe bem, isso aqui está me vindo agora como ideia. O Senhor Jesus, ele passando, ele ali chamou aquele homem e tirou da margem. Trouxe para onde? Para o centro. Trouxe para o centro. Centro de quê? Centro do amor, centro da graça, centro da misericórdia. Que coisa maravilhosa. Incrível. Coisa maravilhosa. Agora, o que acontece? Jesus passava, burburinho, ele era cego, mas não era surdo. Sim. O que é isso? E aí falaram, é Jesus que está passando por aqui. Ato contínuo, ele grita, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que dessa expressão? A gente não combinou sobre isso. Sim. Mas o que dessa expressão, Jesus, filho de Davi, te vem à mente? Vem que ele sabia do poder que Jesus ele tinha. Sabia do poder. Sabia do poder e o que Jesus podia fazer. Sabia, porque ele tinha o conhecimento da história de Davi, do Messias prometido. Está entendendo? Então, ele ali tem aquele conhecimento, mas faltava a ele o quê? A experiência. Sim.
faltava a experiência. Tem gente que tem conhecimento, mas falta a experiência. Para ele faltava a experiência. Saber sobre o Messias, teorizar sobre o Messias, mas e o encontro com o Messias? Você já teve um encontro com Jesus? Tem alguma coisa na sua vida que tenha essa marca do encontro, que tenha mudado a sua vida como mudou a deste homem? Pois bem, ele então, a partir desta compreensão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas que estavam passando fizeram? Falaram com ele, para ele fazer o quê? Para ele se calar. Calar. Gente, eu estava vendo, Bira, um vídeo de um doutor em psicologia, que ele estava falando sobre solidão crônica. Já ouviu falar sobre isso? Não. A gente vive numa sociedade de pessoas solitárias. Tem alguém aqui que vive pela solidão? Está solitário? Todo mundo aglomerado, todo mundo juntinho, mas sozinho. E aí ele apontava que essa nomenclatura de solidão crônica, aquela pessoa que já perdeu a capacidade de poder se relacionar. Será que esse cego já tinha perdido essa capacidade de se relacionar? Agora, por que uma pessoa perde a capacidade de se relacionar? Porque algumas pessoas também não dão a elas essa oportunidade. Ele começou a falar e mandaram ele ficar quieto. Gente, vamos parar para escutar? Vamos parar para escutar? Vamos, sabe assim, ouvir o que alguém ali ao nosso lado está querendo falar, compartilhar, está cheio no coração. Porque tem toda uma pressão para não falar, não é? Eu estou atrasado, eu estou ocupado. Não acontece isso até dentro de casa, Bia? Acontece, muito. 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 E ali então este homem falaram, mas quando falaram para ele ficar quieto, o que ele fez? Gritou mais alto. Porque tem uma coisa ali. A gente tem que ter convicção do que a gente quer. Se você não tem convicção do que você quer, frente ao primeiro obstáculo, desiste. Não é, irmão? Sim. Fica quieto, ficava quieto. Mas ele sabia o que ele precisava. O que você precisa? O que você necessita? Tem convicção? É isso mesmo? Então busca, clama. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí, então, Jesus tinha ouvido da primeira vez? Eu acho que não. Eu acho que sim. Porque ele teve que chamar novamente. Chamar novamente. Está vendo como é que você falou que te colocar em furada? Não é furada, não é conversa. Não, é verdade, né? É verdade. Porque o que acontece? Tem um milagre na Bíblia que Jesus fez, que ele colocou saliva. Era uma pessoa cega também. E perguntou, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo homens como se fossem árvores andando. E aí depois ele fez de novo e agora ele viu. Então foi um milagre em 2 tempos. Tem métodos de Deus, está entendendo? É Deus. Outra coisa, sabe, assim, que eu penso, pode ser que não, porque Jesus como humano, no meio do burburinho, realmente pode não ter ouvido, mas é que Jesus, ele quer saber da nossa, sabe, do nosso desejo. Tem alguns momentos ele fica em silêncio, para você poder ver, é isso que você quer? Ou você desiste? Ou você ora uma vez e para? Orou uma vez e parou? Desistiu de orar? Desistiu de clamar? Desistiu de buscar? Aí então Jesus pede para chamá-lo, porque perante o Senhor Jesus ninguém passa batido, ninguém passa desapercebido. Jesus é aquele que tem um olhar para cada um de nós. E aí chegou para ele e perguntou, o que quer que eu te faça? Irmão Bira, hoje, imagine esta cena, Jesus perguntando para você, não necessariamente você tem que falar, mas o que você quer que eu te faça? Fazer uma lista para ele. Uma lista. Fazer uma lista. O que você quer que Jesus te faça? Mas Jesus não sabe. Por que ele pergunta? Se ele sabe, por que ele pergunta? Porque a questão é o seguinte, se você pode crer, tudo é possível que crê. Ele sabe, mas você sabe? Ele sabe que você precisa ser salvo, mas você reconhece? Ele sabe que você tem que orar mais, mas você reconhece? Ele sabe que você carece de um milagre nesta área da tua vida, mas você entende isso? Os irmãos compreendem? Então, como que a didática de Deus é sempre trazer para a gente, para que nós possamos refletir? Você sabe?
Você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, você sabe, né, de que livramento, de que fato quer se livrar. O que queres que eu te faça? O que o cego disse? Eu quero ver de novo. O que significa? Que ele via e perdeu a visão. Não nasceu cego. Eu quero ver de novo. Eu entendo assim, você entende assim? Sim, sim, perfeito. Ele tinha perdido. Aí eu fiquei pensando, irmão Bira, quantos crentes hoje têm perdido a visão? Quantos crentes que tiveram a visão aberta, desanima, sabe, perdeu a visão do céu, perdeu a visão da eternidade, perde a visão. E quando se perde a visão, fica assim, à margem, fica dessa maneira. Aí, frente a esta colocação deste homem, tá? E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Então preste atenção nesta pergunta. Jesus pergunta para você hoje: o que você quer que eu te faça? Qual é a sua resposta? O que você vai pedir? Agora, vamos lá. Pede direito. Pede direito. Não fica com essa mente de cabeça de rolinha, pedindo para poder, eu quero ficar rico. Pode pedir tudo, eu quero. Porque a Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com seus próprios deleites. Pode pedir, mas pede direito, à luz do que Deus tem para você. Então, ele falou: eu quero ver de novo. Jesus respondeu a ele, disse o seguinte: pois então veja, a sua fé te salvou. Então veja, Bira, o cara é cego. Daqui a pouco ele vê. Já esteve num quarto muito escuro, daqui a pouco você foi confrontado com a luz do sol? Não dá um impacto? Dá um impacto. Imagina o impacto desse homem. Ele está vendo. Jesus quer abrir a nossa visão. Jesus quer abrir a tua visão para mostrar contornos, para mostrar cenários, porque às vezes nós estamos numa perspectiva de só um cenário. Qual é o cenário? Não vai dar certo, essa cirurgia vai dar errada, porque eu vou morrer, porque é um câncer, porque aquilo. A gente só tem um cenário. Aí Jesus abre a nossa visão para poder falar: tem outros cenários, meu filho. Olha, eu tenho outros cenários aqui para poder te mostrar. E ali então este homem passou a ver. E o que ele fez? Ele começou a glorificar o nome de Deus. Milagres são realizados para a glorificação do nome de Deus, amém? Amém. É para a exaltação do nome do Senhor. E ato contínuo, o que também acontece? Que todos que conheciam a realidade daquele homem, que viram, né, começaram também a observar e a glorificar o nome de Deus. Então, milagre é uma forma de glorificar a Deus e de poder, a partir da sua vida, testemunhar para outras vidas. Amém. 2 propósitos, Bíblia, pelos quais nós existimos: para glorificar o nome de Deus e para a edificação de vidas. 2 propósitos pelos quais nós existimos: para glorificar o nome de Deus e para edificar vidas. Constrói esse cenário na sua mente. Entrada de Jericó, um homem que é cego, que é um pedinte, ele ali começa a clamar por Jesus quando a multidão passa. Constrói esse cenário. O irmão Bira vai te ajudar, porque ele vai cantar agora. Amém. E você vai construir esse cenário. Se coloque no lugar deste cego Bartimeu, porque eu e você somos carentes da graça do Senhor. Amém. Vamos lá. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso eu sou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer.
Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo que cego via. Quando ele me chamou, me levantei, dei um salto, e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Sou mais cego, não. A segunda parte da música diz que na estrada há sempre alguém que ainda não compreendeu por que está vivendo. E ela continua dizendo que se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. E ele fala mais ainda que Jesus hoje, dia 22 de janeiro, está aqui e sua vida quer mudar. Basta que você obedeça. Hoje é tempo de você clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me cura, me salva. Vamos lá, vamos adorar. Na estrada sempre alguém que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levanta, ele te ama, é o mestre que te chama, vem depressa e vê. Se você souber, pode cantar. Jesus, filho do rei Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Aleluia. Mas pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Tá vendo? Nós não tínhamos combinado. Quando ele falou para o cego: que queres que eu te faça? O cego falou para ele assim: que eu veja novamente. Aí ele falou assim: a tua fé te salvou. Não te curou. Não existe alguma coisa além dessa cura? Bom, boa pergunta. Viu? Boa pergunta. O que é salvação? Qual é a definição de salvação? A compreensão mais comum, salvação como uma alma flutuando, chegando na eternidade.
No céu não tem alma. Sabia disso? Sim. No céu tem corpo. Corpo glorificado. Corpo glorificado. Agora, salvação é isso então, essa eternidade com o Pai. Mas salvação, quando você fala, então, não curou, mas salvou, porque salvação compreende saúde, entendeu? Salvação compreende equilíbrio. Salvação, segurança é um conjunto. Essa palavra salvação, ela abrange um conjunto, tá? Que de certo modo é bem expresso, não de certo modo não, de modo preciso. Em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é sinônimo de salvação. Sim. Né? Que legal, que legal. Agora, o que acontece? Ô Bira, irmãos, o que você está precisando ver na tua vida, querido? O que você está precisando ver, cara? Pede a Deus para abrir a tua visão. Pede a Deus para tirar as escamas. Deus vai, sabe, te mostrar coisas maravilhosas, grandes, que não sabeis, como diz a Bíblia. Deus vai mostrar sentido para a tua vida. Não importa o que é até agora. O que importa é o que é daqui para frente. Amém. Esse homem fica curado. Ele esquece a cegueira. É uma nova vida. É uma nova vida. O segundo milagre que eu quero comentar, eu não vou ler, está lá relatado em João capítulo 4, que é um milagre que fala da mulher samaritana. A gente que estuda na escola bíblica dominical, amanhã tem escola dominical às 3 horas da tarde online, com a nossa querida e amada irmã Maria Bernadette. Onde você estiver, você pode participar. Aos domingos tem às 8 horas da manhã. Você que estuda a Bíblia sabe, então, de que o judeu não falava com o samaritano. Sim. Eles faziam uma volta enorme para não passar por Samaria. Certo? Dava uma volta enorme, só para não passar por aquele lugar. Ainda hoje tem pessoas que são assim, não vou passar por ele não, porque tem um cara que eu não gosto. Tem uma pessoa que eu não gosto, aí evita. Jesus propositalmente, não, eu vou passar por ali. Os discípulos ficaram já apreensivos com isso. Chegando ali, em Samaria, tinha uma mulher. Ele parou num ponto de encontro, até estratégia de evangelismo, né? Que era o poço, onde as pessoas, claro, tiravam água. E ali, então, dentre as pessoas que lá compareceram para tirar água, o relato é dessa mulher. Jesus volta-se para ela e fala, minha filha. Ah, sabe o que me lembrou agora? Tocou? Irmão Dina. Opa. Meu filho. Não era assim que ela falava? Então, Jesus chegou para aquela mulher, falou assim, você pode me dar um pouco d'água? Comum, porém estranho. Comum porque pedir água é uma coisa comum. Estranho porque ela era samaritana e ele era judeu. Aí ela retruca. Mas como é que pode? Se você é judeu, eu sou samaritano, judeu não fala com samaritano, como é que pode? Ah, mordeu a isca. Aí Jesus fala assim, se você então tivesse entendimento, quem fala contigo, saberia que poderia te dar água viva. O que é água viva? Água profunda. Água, assim, daquela parte mais, digamos, pura de uma fonte. Água é uma coisa comum ainda hoje? Sim, não. Sabia que tem água mineral caríssima? Sim, sim. Vocês sabiam disso? Tem água mineral caríssima. Assim, bem caro mesmo. 20 reais é caro para uma garrafa de água? É. Mas tem de 100 reais. Tem de mais disso. Gente, que água é essa? Né? Que água é essa? Mas o fato então que ali, Jesus, olha, tá, da água que passa lá por debaixo, Jesus está querendo chegar do que passa dentro do coração dela. O que passa dentro do teu coração? O que está fluindo lá nas suas entranhas, lá no seu íntimo? O que está dentro de você? Aí então, o diálogo se estabelece, ela fala, me dê dessa água. Opa! Aí Jesus leva a conversa para um outro nível e vai colocar para ela o seguinte, olha, chama lá o teu marido. É uma conversa agora que dá uma guinada, fica meio sem pé, sem cabeça. Sim. Mas Jesus está conduzindo, o Espírito Santo conduz a gente, amém? Amém. Nesta noite vai te conduzindo, você vai sendo arrebatado pelo Espírito Santo. E ali então,
Por quê? Porque da água que passa lá no profundo, Jesus quer chegar no profundo dessa mulher. E ele toca na questão do marido. E ela fala, não tenho marido. Jesus responde, disseste bem. Porque na verdade você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é o teu marido. Opa, a conversa já começa. Aí ela, mas como é que sabe disso tudo? Jesus sabe tudo ao teu respeito, irmão. Verdade. Isso te tranquiliza? Tranquiliza e intranquiliza ao mesmo tempo. E comigo também. De igual modo. Sabe que Jesus sabe tudo ao meu respeito, tranquiliza. Em alguns momentos não tranquiliza porque os meus pecados. Mas o salmista fala no Salmo 139 que Deus nos conhece. Antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, olha que na época, como é que o Davi constrói esse salmo? Porque não tem nada de exame de imagem. Sim. Ele fala, antes de poder ser formado, gerado no ventre, Deus já conhecia a tua substância ainda informe. O que é isso? Não ao aborto. Não ao aborto. Porque Deus conhece a substância ainda informe. E aí vai construindo. E Davi, ele se sente tão assim, tocado, que ele fala, Senhor, para onde que eu vou fugir da tua face? Se eu tomar as asas da alva, o Senhor ali estás. Se eu descer até as profundezas da terra, o Senhor ali estás também. Então, a tua presença é magnífica, é maravilhosa. Deus sabia da realidade daquela mulher. Deus conhece cada realidade aqui, amém? Amém. Deus sabe o que você tem pensado, o que você tem imaginado. Deus sabe quais são os motivos pelos quais você tem perdido noites de sono. Deus sabe qual é a origem dessa enfermidade que acomete o teu corpo. Tem a enfermidade e tem a base que gerou ela, Ele sabe a base. Deus sabe o que está acontecendo no seu casamento. Deus sabe de tudo, literalmente tudo. E ali então, esta mulher admirada, porque Jesus toca em um ponto da vida dela, que é um ponto nevrálgico. E ali então ela já tem um movimento de poder reconhecê-lo como Messias, e ela então já tem aquela disposição de poder abrir o coração, porque agora a vida dela, como do céu, a visão abre. Sim. Jesus lançou luz para o mundo dela. Dentro de mim e de você tem um mundo. Tem um mundo que pode ser um mundo iluminado ou pode ser uma região abissal. Iluminado, se abrimos o coração para Jesus. Região abissal, se você fecha o coração para Jesus. Jesus ilumina. Ele discerne. Dentro desta mulher, o que a tinha levado a ter 5 maridos e considerar que agora não tinha um marido? O que faz com que a pessoa fique trocando de relacionamentos como troca de roupa? O que essa pessoa busca? Que movimento é esse? O que está dentro dela? Que situação é essa? Que sofrimento é esse? Que angústia é essa? Pois bem, o encontro com Jesus muda a vida desta mulher ao ponto em que ela deixa Jesus ali, ela vai aonde ela estava e morava, e ela então, no tempo em que ela vai para poder falar de Jesus, os apóstolos chegam com o lanche, chegam com a comida, e aí Jesus olha e fala assim, estão vendo aquela multidão? Vocês não estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita? Eu digo para vocês, levantem os olhos de vocês e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Igreja, vamos levantar o nosso olhar, vamos olhar para tantas pessoas que estão precisando. Não vamos ficar olhando só para a gente não, que até isso abafa mais, sabe? Olhar tantas pessoas nesse mundo precisando. E aí Jesus então, chamando a atenção dos discípulos nessa realidade, eu fico imaginando vir agora esse encontro, o poder de uma pessoa. A Bíblia fala que da história da parábola do semeador, que um semeou e essa semente caiu na beira da estrada e ali vieram as aves, tiraram, a outra caiu em terreno duro e começou a crescer, daqui a pouco foi sufocada, e aí tem uma outra que caiu em terra boa e deu fruto a 30, 60 e 100. A palavra de Deus é a semente, o terreno é o coração. Seu coração está aberto para a palavra? Seu coração está aberto para receber a palavra, germinar, brotar, dar frutos em você? Se isso é real, então você começa a ser alguém que multiplica.
Você é alguém que começa a multiplicar pela tua fala, pelos teus gestos. A vida desta mulher é transformada. Interessante que não se fala muito mais dela, mas a vida dela foi transformada. A vida dela foi transformada. Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter um relacionamento transformado? Você quer ter uma vivência com você mesmo transformada? Bom, mais uma vez vamos ouvir o irmão Bira cantar. E na medida em que ele canta, vamos construir essa imagem na nossa mente. Nós nos colocamos lá no lugar do cego, né? Agora vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Ela está buscando água. Ela está sedenta. A água que ela busca para saciar o seu corpo, o seu físico. Mas há uma sede para além dessa. Há uma necessidade no meu coração, no seu coração, da presença de Deus. E eu quero dizer para você, irmão Bira, aqui é o poço de Jacó. Aqui é a fonte de água viva. Não aqui enquanto prédio, mas aqui enquanto presença minha e sua e presença de Deus. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor Jesus pode fazer brotar no seu coração este rio de água viva e saciar a sua sede existencial. Amém. E aplacar no seu coração esse sentimento de pesar e dar sentido para você, para continuar a caminhar e a avançar. Ouçamos então esta Amém. Música, se coloque no lugar desta mulher e veja como que Jesus fez com ela, Ele faz com você também. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. E ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transporte, ame por mim. Corações estão feridos, só o amor pode tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Como um rio no deserto, fale por mim. Como fonte de águas vivas que semeiam e alívio, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Minhas mãos serão as tuas, sempre abençoando. Meus lábios se abrirão para falar. Serei como bom samaritano para quem precisar. Quero ser a tua casa, vive em mim.
quero ser a tua casa, vive em mim. Amém. Falando de água, me vem à mente o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera a minha alma, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Está entendendo? Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo aplacar este sentimento que está te consumindo, eliminar. Deixa o Espírito Santo lavar o teu coração. Deixa o Espírito Santo saciar esta sede, não é? Para que você possa ter uma vida com um sentido mais pleno, mesmo que cercado num mundo tão conturbado. Cego Bartimeu, a mulher samaritana. Agora é o milagre que queremos compartilhar, realizado pelos apóstolos do Senhor Jesus, Pedro e João. Jesus disse, eu acho que está em João capítulo 14, versículo 12, que se nós crêssemos nele, faríamos as mesmas obras e ainda maiores do que ele fez. Então a perspectiva de que Deus está em nós, isso não quer dizer que a gente vai sair por aí, sabe? Porque milagre tem um certo pudor, né? O milagre não pode ser banalizado. E infelizmente hoje estão banalizando o que Deus faz. Mas agora então é Atos 3. Vamos construir um pouquinho essa história. Atos 1. Jesus aparece para os discípulos depois de 40 dias da ressurreição dele. E ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ei, irmãos, poder, recebereis o poder do Espírito Santo. Fica em Jerusalém para receber o poder. Jesus não falou, vão para casa e começa a orar para receber o poder. Jesus não falou, começa a ficar para nós, ele falou, fique onde vocês estão, para que possam receber o poder. É Ele que dá o poder, e nós precisamos do poder. Precisamos do poder para viver, precisamos do poder para testemunhar, precisamos do poder para na hora que o capeta bater na porta, falar, está repreendido no nome de Jesus. Amém. Poder de Deus em mim e em você. Aí, o que acontece? Eles estão reunidos, e aí vem a manifestação do Espírito Santo. Lembra daquela profecia dada para Joel? Sim. Que dos dias. Então agora se cumpre. Profecia dada, profecia cumprida, profecia extinta. E ali então tem a manifestação do Espírito Santo. E há um poder de ousadia. Também lembra quem era Pedro? Pedro é aquele que cortou a orelha de Malco. Mas que quando estava lá Jesus preso na casa de Caifás, lá julgado, ele falou, não conheço ele não. Foi embora. Jesus restaurou Pedro. Aí agora a manifestação do Espírito Santo, uma ousadia para pregar o Evangelho. Ah, meus irmãos, que Deus me conceda essa ousadia. Ah, meus irmãos, que Deus conceda para a primeira igreja batista em Lins essa ousadia. Ah, meus irmãos, eu creio que Pentecoste foi uma vez só na história, mas eu creio que o Espírito Santo precisa mover sobre nós ainda hoje. Amém. Precisa tirar da nossa zona de conforto, tirar dessa posição de tudo certinho, tudo enquadradinho, tudo bonitinho. Tem que ter um mover do Espírito Santo para poder fazer com que nós saiamos por aí pregando o Evangelho, testemunhando, visitando os hospitais, indo para os presídios, andando pela rua, na fábrica, no escritório, na internet, falando de Jesus. A internet é um campo ótimo para falar de Jesus, e nós não temos aproveitado isso. Aí agora então eles estão revestidos do poder, sinais do Senhor, e o texto diz em Atos 3, começa dizendo, Pedro e João vão ao templo para poder adorar, e aí tem a cena daquele homem que está à porta do templo mendigando, né? Pedindo esmola.
Ainda hoje tem pessoas que ficam à porta dos templos, não somente de igreja católica, mas até de igreja evangélica, as igrejas grandes, né? Eu já vi isso. Pessoas ali na porta, pedindo uma esmola, E a gente às vezes é movido para essa questão de dar esmola, né? A gente tem que dar o evangelho, compartilhar o evangelho. Tudo bem, que compartilhar o evangelho não é falar para quem está com fome, vai que Jesus te salvou. O cara está com a barriga vazia, não é? Tiago fala sobre isso. É demonstrar o amor a partir das ações. Mas olha a cena, Bira. Aquele homem ali, pelo que eu entendo, ele não tinha nem coragem de ficar encarando. Ele só vai, por favor. Aí Pedro fala, olha para mim. Olha a força, olhar. Olha para mim. Olha, a gente comunica pelo olhar. Sim. E aí Pedro, 1 segundo, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos de silêncio. Aquele olhar cravado ali. O Espírito Santo na vida de Pedro. Na autoridade do Senhor Jesus, Pedro fala, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. O que aconteceu? Levantou e andou. Levantou. Levantar e se firmar. Levantar e se estabelecer. Levantar e ter ponto de apoio. Então, aquele foi um levantar concreto. Mas levantar concreto também é levantar do desânimo, da depressão, da inquietação, da angústia. Levantar concreto também é romper as cadeias do vício. Sabe? Levantar também é poder se colocar na vida, olhando para frente, olhar para o futuro com perspectiva, né? A Bíblia fala, o Jeremias fala, Deus dizendo para o povo, eu sei, os meus pensamentos sobre vocês é um pensamento de paz e de um futuro. Então levantar e firmar é poder colocar os pés na rocha que é Jesus Cristo, e ali você está firmado e você levanta meu filho, levanta, sai dessa prostração, sai dessa frieza, levanta, em nome de Jesus levanta. Aí falou para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu? Ele levantou, é o nome de Jesus. E aí diz o texto, que este homem entra no templo, ele quebra todo o ato de reverência, ele quebra todo o ato de liturgia, porque ele entra no templo, porque uma pessoa que teve uma experiência, é difícil se conter, ela entra, ela não é tão comportadinha como é que se pensa, ela entra ali glorificando a Deus. Olha, da mesma maneira que este milagre realizou, colocando este homem de pé, Jesus quer te colocar de pé, firmado na rocha que é Ele. Amém. A Bíblia fala, o salmista fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje, depois do culto das 11h15, conversava com a Joseli, aí falava assim para ela, crente é que nem coqueiro, crente enverga, mas não quebra. Se você confia no Senhor Jesus, tem uma tempestade na tua vida, tem um furacão na tua vida, está envergando, mas não vai quebrar não. Amém. Porque tem ponto de apoio, e o teu apoio é o Senhor Jesus. Amém. Vamos construir essa imagem também, assim como do cego, Bartimeu, da mulher, ali no poço em Samaria, agora deste homem, na entrada do templo de Jerusalém, mais uma vez, se coloque no lugar dele, e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Levanta, meu filho, tenha ânimo, tem de bom ânimo. Está muita gente sem ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Em nome de Jesus, se coloque aí. Amém. Pedro e João iam para o templo para orar.
e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, pois quem procura Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. A parte mais interessante que eu acho é quando a música fala que quem procura Deus acha o seu irmão. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus, receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo, e através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o teu Espírito, usa o que tens, Deus te ouvirá. Se souber, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, conforta e cura, proclama de Jesus a salvação, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Carecendo de milagre, e Deus quer fazer este milagre na vida destas pessoas a partir de mim e de você. Nós somos as mãos de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos a boca de Deus. Deus tem colocado pessoas ao nosso lado para nós podermos abençoar, e é maravilhoso poder ser usado por Deus para abençoar pessoas. Agora, sabe o que eu pensei, Biro? Nós fizemos um recorte de 3, está tão bom. Tem mais música para cantar? Tem que ajustar lá. O que acontece? Poderíamos falar de tantos outros milagres do Senhor Jesus. Vamos ficar nesses 3 aqui. Mas aí eu pensei o seguinte: por que Jesus realiza milagres? Qual o sentido dos milagres? No Novo Testamento expressa o que ainda hoje expressa, do amor de Deus. Jesus realiza milagres porque Deus ama você, porque Deus me ama, porque Deus nos ama, a expressão do amor dele. No Novo Testamento, de uma maneira bem mais contundente, Jesus realizou tantos milagres para poder, para aquela geração incrédula, mostrar
o cumprimento da profecia de que o Messias viria e que ele era o Messias. Ainda hoje Jesus realiza milagres, sim. Mas há uma diferença daquele tempo para este tempo. O maior milagre, como você ressaltou quando falávamos do cego, é a salvação. E hoje, por vezes, se fala tanto do milagre do corpo, da cura, e Deus faz isso. Mas nem todos os crentes adoecidos ficam curados. Nem todas as pessoas que têm lá uma dificuldade, elas deixam de enfrentar. O milagre não é a ausência da dificuldade. O milagre é a unção de Deus para superar a dificuldade. O milagre é a presença de Deus no meu, seu, no nosso coração. Assistiu aquele filme Todo Poderoso? Como é que é o nome do autor que você falou? É Jim Carrey, né? Jim Carrey, é né? O ator. Que Deus, o outro ator, que é o papel de Deus, e Morgan Freeman. Morgan Freeman. E aí ele fala assim para ele: o que você fez lá no final do filme? Lembra desse? O que você fez não foi milagre. Você fez uma mágica, referindo-se a algo que ele tinha realizado. Aí Jim Carrey fica assim, sem saber, e ele fala, né? Milagre é uma mãe que tem que trabalhar, que tem a casa para cuidar, mas que tem tempo para ir ver o filho jogar. Milagre é um jovem que poderia estar nas drogas, mas que tomou o caminho da educação. Os irmãos entendem? Milagre tem a ver com transformação, mudança de rota, mudança de rumo. Quem sabe é o que você está precisando, mudar o rumo da tua vida, mudar a direção da tua vida. Por que Deus faz milagre? Porque Deus é graça, porque Deus é bondade, misericórdia, é graça. Ele tem tudo que nós precisamos e ainda mais para derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Qual é o embasamento bíblico? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele? O quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Graça. Maravilhosa graça. A resposta minha e sua é uma resposta a ser dada a partir desta graça, desse acolhimento. Graça para com o cego, graça com a mulher samaritana, graça com esse homem paralítico, graça estendida a mim e a você nesta noite, a nós que aqui estamos, aqueles que estão cultuando conosco pela transmissão. E nesta noite, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, Ele quer realizar um milagre na tua vida. O milagre de você poder entregar a vida a Ele. O milagre de você poder voltar para Ele e ter sentido na tua vida. O milagre dele de poder firmar os teus pés frente às adversidades que nós estamos vivendo. Daqui a pouco nós vamos orar. Agora, feche os seus olhos. O irmão Bira vai cantar uma última música, que vai justamente nos colocar à frente desta realidade da graça de Deus. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar agora, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam decidir, e que a decisão é priorizar o Senhor Jesus, é entregar a vida a Jesus, é lançar o fardo perante Jesus, é apropriar-se do amor do Senhor Jesus. Deus quer derramar bálsamo sobre a sua vida, Deus quer refrigerar a sua alma, Deus quer te colocar de pé, Deus quer dar um sentido para você, no meio de todo esse tumulto da vida. Então, ouçamos esta música do irmão, enquanto o irmão Bira canta, e daqui a pouco nós vamos orar. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão
multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente através da graça de Jesus. A graça estendida a cada um de nós hoje. Vou falar uma coisa que é um refrão que pode até ser tomado como chavão, mas não é. É para esse momento. Eu não sei como é que você chegou, mas eu gostaria muito que você saísse diferente. Eu não sei como é que você terminou a semana, mas eu gostaria muito que você começasse diferente. Eu não sei qual cenário tem dominado a sua mente, mas eu gostaria muito, em nome de Jesus, que você tivesse uma visão do céu. Eu não sei quais são as inquietações da sua alma, mas eu gostaria muito que você abrisse o coração para ser refrigerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você não tem conseguido se firmar na vida, mas eu gostaria muito nesta noite que você saísse daqui com um ponto de apoio, ou seja, com a sua fé colocada e alicerçada no Senhor Jesus. A gente vai orar, gente. Nós vamos orar por aqueles que nesta noite, quem sabe, Deus sabe, carece deste milagre, o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Nós vamos orar, gente, para o milagre da volta do filho perdido, que o pai espera na porta, com braços abertos. Nós vamos orar, gente, pela tua vida. O maior milagre é o da salvação, e tantos outros milagres Deus tem para realizar na tua vida.